Boa tarde, boa noite, igreja. Glória a Deus, boa noite. Seja bem-vindo à casa do Senhor. Louvado seja Deus pela minha e pela tua vida. Convido você a ficar em pé nesse momento. Eu sou o diácono Emerson, diácono desta casa. E quero convidar você a fazer a leitura da palavra do Senhor no Salmo 100 nesse momento. Amém? Salmo 100 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Ali no 3 diz assim: foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Amém? Glória a Deus. Isso mostra que o Senhor, Ele nos escolheu, né? Que você é importante para Deus e que você não está aqui em vão, nem eu nem você. Amém? Vamos elevar a nossa adoração ao Senhor, através da oração nesse momento. Senhor Jesus, nós rendemos graças a Ti, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, Pai, pela Tua compaixão para conosco um dia, Senhor. O Senhor fala aqui na Sua palavra que foi o Senhor que nos fez ovelhas do Seu rebanho, Senhor. Nós nos colocamos aqui, Senhor, totalmente dependentes da Sua presença, da Sua graça, do Seu amor, Pai. Dependentes do seu favor. Nós bem sabemos, Senhor, que se não fosse o seu amor infinito, a sua misericórdia, não adiantaríamos estar aqui. Obrigado, Jesus. Obrigado um dia, Senhor, por ter olhado para mim, por ter olhado para a vida do meu irmão que está aqui nessa noite, Senhor. Te pedimos, Senhor, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Pai. Cremos que o Teu Espírito já se faz presente neste lugar, passeando em nosso meio, acendendo a chama, reacendendo chamas novamente, Pai. Receba todo louvor e toda adoração, e juntamente contigo, igreja, declare que só o Senhor é Deus. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Seja exaltado nessa noite, em nome de Jesus. Amém. E o poder ao Rei Jesus.
alto como um sinal de rendição a Ele. E o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Aleluia! Aplauda aquele que é exaltado, aquele que está aqui nesse lugar, em nosso meio. Aleluia, te adoramos, Senhor. Oh
habitar em nosso meio e fazer aquilo que o Senhor tem para fazer nessa noite. Aleluia, Jesus, nós te damos total liberdade para agir, para operar. Aleluia. Aquele mestre escrevendo com o dedo no chão, ouvindo os fariseus eles falar que o quê? Que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase tira a pedra, ele me perdoou, ele me perdoou. Irresistível graça me alcançou. Quem é
onde está teu nome falível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome mutável é. Aleluia, aleluia, te adoramos, Jesus. Deus, aleluia, aleluia, Jesus. Te adoramos, Deus. Te adoramos, Deus. Tu és Deus sobre todos, Deus. Aleluia. Quero te convidar nesse momento a se esvaziar. Se esvaziar das suas preocupações, se esvaziar das suas angústias, se esvaziar de tudo aquilo que o Senhor não quer para você. Que sejamos cheios do Teu Espírito nessa noite, Deus. Flui aqui, Deus, sobre nós, flui sobre nós. Procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Rio em mim e transbordei do seu amor, sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, sinto fluir. Eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio.
Levante suas mãos, aleluia. Mais uma vez. Quero beber das tuas águas. Diga a Ele que você quer beber. Só a igreja, mais uma vez. Ele quer ouvir da sua boca que você quer beber. Quero beber. Só a igreja. Peça. Ele é a fonte de águas vivas. Ele é o único que pode saciar a minha e a tua sede. Todos juntos, a última vez. Vamos adorar. Jesus, louvado e exaltado seja o teu nome. Tu és a fonte, Jesus, e nós estamos aqui, Pai, para bebermos da fonte. Aplauda o Senhor, igreja, para Jesus. Ele está aqui, Ele quer o seu melhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, igreja. Aleluia. Que bênção, né, queridos? Ele é a fonte. Ele é a fonte de tudo aquilo que você precisa. Ele é a fonte. Amém, queridos? Temos visitantes hoje aqui. Queremos te conhecer. Levante sua mão. Ali, lá no fundo. Sejam muito bem-vindos. Você que é da casa, cumprimente esses irmãos. Aproveite também, dê um abraço em 3, 4, 5 irmãos que estão ao seu lado. Sejam muito bem-vindos. Nós somos a família Bola de Neve. Meu nome é Leandro, sou presbítero aqui da casa. Aqui está o nosso pastor Léo. Ali minha esposa, Suelen. E é uma honra estarmos aqui na casa do Senhor. Amém, igreja? Que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Outro lugar melhor não teria para você estar nesta tarde de domingo. Em nome de Jesus. Recados, busão da batucada. Pode aplaudir Jesus, queridos. Queridos, está chegando dia 13/2. Nós vamos para Santos no evangelismo. Enchemos um busão, 52 pessoas, para a honra e glória do Senhor. E vai ser tremendo, amém, amados? Então, o que nós temos a pedir para vocês? Estejam em oração por nós, porque a gente vai em linha de frente, vai na guerra, vamos saquear o inferno do carnaval, em nome de Jesus, aquelas almas, em nome de Jesus, que estarão lá para a festa da carne, mas nós vamos no Espírito trazer essas vidas para Jesus, amém, queridos? Então, estejam em oração. Nós estamos, para custear o ônibus, nós estamos vendendo as vestes de louvor deste ano. Custa R$60. No final do culto vai ter ali uma lojinha. Também tem os bonés da batucada. Então, colabore. E queridos, só para quem não conhece,
batucada, é carnaval gospel. Não, não tem nada a ver com carnaval gospel. Isso é uma estratégia que Deus derramou sobre o nosso ministério para que nós busquemos as almas que estão no carnaval. Amém, queridos? Muitas igrejas se retiram, muitas igrejas não concordam, mas amém, cada um tem a sua visão. Essa foi a visão que o Senhor deu para nós, de a gente ir resgatar almas. E é isso que a gente faz há muito tempo. Se você não conhece, procura no YouTube, a maior batucada do mundo somos nós, mais de 1000 integrantes, para a honra e glória do Senhor. Estamos no Guinness Book e é tudo para o Senhor. A palavra diz para nós adorarmos com tambores, com tudo. Amém, queridos? Tudo foi criado por Deus. O diabo veio e distorceu as coisas. Quem está aí? Então nós temos que usar tudo aquilo que foi criado por Deus para adorar ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E queridos, também para custear, né, o ônibus ali, nós vamos fazer a batata da batucada, dia 8/2. Após o culto, a batata com cheddar mais refri, 15 pila. Então, compre também ali no final do culto ali com a gente. Não deixe de participar, né? A missão é aquele que vai, aquele que ora e aquele que ajuda financeiramente. Amém, queridos? Então, nós vamos na missão lá, então colabore, né? Colabore, compre 1, 2, 3 batatas, já convida alguém para estar junto, para colar, para pegar o culto, que vai ser uma bênção. Então, não perca, compre antes para a gente também ter uma dimensão de quantas batatas a gente vai fazer, tudo ali para a gente não comprar a mais ou a menos. Quem está aí? Nossa, 2 pessoas. Quem está aí? Amém, queridos? Vamos para cima, queridos. A palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E nós temos que avançar o reino de Deus. Nós temos que proclamar o reino de Deus, e essa é a estratégia que o Senhor nos deu. E eu creio que vai ser um virar de chave, não só para quem vai, mas para esta igreja, no nome de Jesus. Amém? Então é isso, glória a Deus. Tem mais recados? Após o culto cantina, vamos prestigiar a irmã Arlete ali. Também é um momento de você ter com os irmãos, trocar uma ideia. E também tem a lojinha, compre um presente, compre um livro, uma Bíblia. Amém? Queria chamar aqui o presbítero Ricardo. Vai dar uma palavra de dízimos. Aplaudo Jesus, queridos, pela vida dele. Boa noite, igreja. Boa noite. Amém. Tá difícil de ouvir hoje. Vamos lá. Eu vou trazer uma palavra de dízimos aqui, tá? Uma palavra de dízimos e ofertas aqui bem curta, tá? Bem simples. Amém. É engraçado que eu estava aqui. Às vezes as pessoas veem aqui andando para lá e para cá e falam, pô, esse velho é xarope, né, mano? Andando, mas eu fico ali orando, fico pedindo direcionamento, né? O intercessor é assim mesmo. E eu estava preocupado com a palavra de dízimos, sabe? O Espírito Santo soprou assim para mim, ei, o meu reino é bem simples, sabe? Que às vezes a gente fica preocupado, o reino de Deus é a coisa mais simples do mundo, cara. A gente que complica, né? Amém? Eu vou trazer então uma palavra bem simples aqui para vocês. Eu quero dar um exemplo do que é dízimo e um exemplo do que é oferta, amém? Algo simples, eu quero só compartilhar com vocês, amém? Eu quero trazer uma palavra que está lá em Gênesis 14, tá? A partir do versículo 1. Eu vou dar só uma resumida aqui, senão fica muito grande, tá? Em Gênesis 14, resumindo, tinha uma guerra de 9 reinados, 5 reis contra 4, amém? Nessa guerra aqui estava Abraão, né? Abraão estava nessa guerra, e daí o Ló, sobrinho dele, foi levado numa guerra dessa. Então, os perdedores ali eram Sodoma e Gomorra, e Abraão foi levado. Abraão ficou sabendo disso, pegou um exército de 300 e poucas pessoas e foi buscar Ló. Foi, batalhou e trouxe Ló, trouxe todos os despojos de guerra, trouxe todas as esposas, trouxe tudo. Amém? Aí o que acontece? Chega o rei de Sodoma e fala para ele assim, ó, Abraão,
Eu só quero os homens, você pode ficar com tudo para você. Todos os despojos de guerra, o que você quiser. E aí tem um outro rei, o rei Melquisedeque, chega para ele e diz a seguinte frase assim, ó, no versículo 18. Então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão, Deus do Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos em tuas mãos. Aí no finalzinho diz assim: e Abraão lhe deu dízimo de tudo. Amém? Aí eu vou passar lá para um outro do que é oferta. Um exemplo aqui de oferta. Está lá em Lucas, uma passagem bem conhecida. Lucas 1 diz assim, ó. Jesus olhou os ricos colocando contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequenas moedas de cobre. E disse: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram-lhe o que sobrava. Mas esta viúva deu tudo o que ela tinha e o que ela possuía para viver. Amém? Então nós temos aqui um dízimo e uma oferta. Ok? Abraão poderia ter recebido todos os despojos de guerra, poderia ter recebido tudo, mas será que ficaria feliz com aquilo? Eu acho que não. E por outro lado, o rei deu apenas pão e vinho para ele, e ele se agradou, ele deu o dízimo de tudo. O dízimo é 10% daquilo que você tem ou daquilo que na época você ganhava. E Abraão deu 10% daquilo que ele possuía. Ele precisava daquilo? Não. O rei precisava dos 10%? Não. A viúva precisava dar, de repente, aquele dinheiro ali? Ia fazer alguma falta para ela? Talvez sim, mas para o templo? Não. Alguém precisava dos 10, das 2 moedinhas? Não. Então, resumindo, o dízimo vem do teu coração, daquilo que Deus se agrada. E não importa se é, sabe, R$10, R$100, R$1.000, isso não importa para Deus, o teu dízimo, ou a tua oferta, importa o teu coração. Sabe, queridos, em Provérbios diz assim: consagre todos os teus bens ao Senhor, e Ele lhe suprirá em tudo, Ele lhe suprirá. Mas é algo do coração, é algo simples. É por isso que a gente diz que a vida com Deus é simples. Amém? Você não vai plantar um chocolate e nascer uma figueira, um abacaxi. Se você plantar manga, você vai colher manga. Se você plantar o bem, você vai colher o bem. É simples, é bem simples, prático, objetivo, o reino dos céus. É que quando a gente diz dízimo, parece que é algo pesado, né? Algo, você fala, puxa, eu vou dizimar. Mas se você tiver o entendimento do que é dízimo, eu posso falar porque eu estou nessa igreja, vai fazer quase 8 anos. É difícil você pegar nessa igreja aqui quem dizima e quem oferta, que não prosperou. Amém? Eu não conheço ninguém. Talvez, né, Terres? Talvez o Terres... Eu não conheço ninguém que não prosperou. Ninguém que está bem de vida, que está crescendo, que está fluindo. Mas é uma escolha. Amém? Eu demorei 6 meses para escolher dizimar. Foi uma guerra, uma batalha. Você fala, puxa, eu vou dar meu dízimo, não... cara, mês que vem eu não vou pagar a conta. Sabe? Conversa. Porque eu dizimei, hoje eu pago as minhas contas, hoje eu dizimo, hoje eu oferto. Sabe? A única coisa que mudou foi meu coração. Hoje eu dizimo com alegria, eu posso ofertar com alegria. É uma alegria estar aqui na casa do Senhor ofertando. Amém? Você pode ofertar o teu trabalho, você pode ofertar um tempo teu em ministério, né? Isso é uma alegria para quem oferta, para quem dizima, amém? Que essa mensagem fique guardada no coração de cada um, que haja prosperidade. Se você tem alguma dificuldade em dizimar, em ofertar, fala faz que nem eu fiz. Eu peguei e fiz um propósito com Deus. Uma vez eu ouvi nessa igreja aqui, um dízimo e oferta, que dizia assim, ó, faça a prova de mim, dizima, faça a prova de mim, se eu não vou abrir as portas dos céus para você.
cara, se Deus falou isso, quem sou eu? E eu peguei e fiz um propósito disso. Eu dei um testemunho uma vez aqui. Hoje, queridos, eu dizimo 8 vezes mais do que eu dizimava. Quando eu entrei há um tempo atrás. Eu continuo no mesmo trabalho, continuo na mesma igreja, continuo fazendo a mesma coisa. Só que eu prosperei muito, 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 muito. E eu creio que eu vou prosperar mais. Eu creio que essa igreja tem algo a mais, sabe? Mas é uma escolha. Abraão escolheu o pão e o vinho. A viúva, no meio da pobreza, escolheu dar 2 moedinhas. Isso às vezes chega a ser forte, né? Escolher pão e vinho. Você entendeu? Mas é uma escolha. Amém? Então fica para a gente pensar. Amém? Fica uma reflexão para a gente. Amém? Aqui está o gasofilaço, tem o QR Code, tem a maquininha lá embaixo. Amém? Vamos ficar de pé, vamos louvar aquele que é digno de louvor, aquele que era, que é e que ainda há de vir. Amém? Glória a Deus. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, reunimos tua face, rendemos-nos aqui. De um dia a tua morte, procedida a todos nós, nos deu completo acesso. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Vamos estender a mão aqui. Vamos orar por esses dízimos, por essas ofertas. Amém? Glória a Deus. Pai amado, nós te damos graças, Pai, por termos a oportunidade de estar na sua casa, Pai. Estarmos aqui semeando, Pai. Estarmos aqui plantando, Pai. Uma semente nova, Pai, na tua casa, Senhor. Eu te peço, abençoe esses dízimos, abençoe essas ofertas, Pai. Que tudo aqui seja para o avançar do teu reino, Senhor. Que novas igrejas sejam abertas, que missionários sejam alcançados, Pai. Que, Pai, através desses dízimos, dessas ofertas, do coração de cada um aqui, Pai, que semeie aqui, Pai. Sonda, Senhor, o coração, vê se há, Pai, portas de empregos novas, Pai. Pai, se há alguma coisa, Senhor, que venha prosperar o teu povo, eu te peço, prospera, Senhor, com emprego novo, com excelência, Pai, naquilo que essas pessoas fazem, que o teu povo faz, Pai. Vem com uma semente nova, Senhor, que haja um germinar, que haja uma colheita de 10 por 1, de 10 por 100, conforme a tua vontade, Pai. Que aqui, Senhor, seja uma semente em terra fértil, que esses dízimos sejam plantados numa semente fértil, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, dá temor e tremor a quem vai cuidar desses dízimos, dessas ofertas, que tudo, Pai, suba como incenso agradável a Ti, mas que em nome de Jesus Cristo, Pai, o Teu reino avance. É o que nós te pedimos, desde já te agradecemos, no nome santo de Jesus, amém e amém, aleluia. Trazer o Leandro para trazer uma palavra vinda dos céus, amém, glória a Deus. Amém, igreja, poder se assentar. Glória a Deus. Eu acho que vocês estão cansados. Aplauda Jesus para acordar o irmão que está do seu lado. Mais forte, igreja, é para Jesus, né? Louvado seja o nome do Senhor.
Amém, queridos? Abra a palavra de Deus em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 21. A palavra do Senhor diz assim: contudo, quero lembrar do que pode me dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se plenamente a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Sendo assim, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele depositarei toda a minha esperança. Eis que o Senhor é bom e misericordioso para com todos aqueles que nele esperam confiantes, para com aqueles que o buscam. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Pai querido e Pai amado, nós te bendizemos, Senhor. Glorificamos o teu nome, papai. Cremos que grandes coisas o Senhor já fez aqui nesta noite e ainda maiores há de fazer, Pai. Te agradecemos, papai querido e papai amado, por tudo, Deus. Porque tu és a nossa fonte de água viva, tu és aquele ao qual, Pai, nós almejamos, nós ansiamos para, num grande dia, podermos te encontrar. E nós somos gratos a Ti, porque um dia o Senhor nos encontrou, um dia o Senhor nos achou, e aqui nós estamos, Pai, para adorar e exaltar o Teu santo e poderoso nome, Papai. Pai querido e Pai amado, eu reconheço diante dos meus irmãos, Senhor, que eu não tenho nada a oferecer, que eu sou limitado, que eu sou falho, Senhor. Mas nesta hora eu te peço, Deus, que o Senhor venha me usar, Deus, para que a Tua palavra venha a ser ministrada em nossos corações, Pai. Usa-me como um instrumento, Senhor. Usa-me como um canal, Papai. E que nada, nem ninguém, nem eu mesmo venha atrapalhar a porção que o Senhor tem a derramar nesta noite, Pai. E que a Tua palavra, ela venha, Senhor, produzir o resultado para o qual ela vai ser enviada. No nome santo de Jesus. É assim que oramos e te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Abaixa um pouquinho, por favor, Jardel. Trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Esse texto, amados, foi escrito por um dos profetas maiores da Bíblia, onde, se nós lermos esse capítulo desde o início, ele tem diversas adversidades, ele tem diversas passagens ali que ele se lamenta. No entanto, ele é chamado de o profeta chorão, e esse livro já tem o nome de Lamentações de Jeremias, porque ele se lamenta de tudo aquilo que ele passou, de tudo aquilo que Deus o permitiu passar. Porém, Jeremias, ele não desistia do seu propósito. Jeremias, ele não desistiu daquilo que Deus tinha para com a vida dele. E depois de citar todos aqueles acontecimentos não desejados por ele, ele diz: Senhor, mas a Tua misericórdia é grande, e eu quero trazer à memória tudo aquilo que me traz esperança. E comigo e contigo não é diferente, amados. Eu tenho certeza que um dia o Senhor já fez algo na sua vida. Porém, muitas são as minhas e as suas lutas, ao qual nós nos apeguemos a elas e não trazemos à memória aquilo que nos traz esperança, aquilo que o Senhor já fez por mim e por você. E continuando, a palavra diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Então, meu amado, a cada dia que você acorda, a misericórdia do Senhor já se renovou, para que você viva um novo dia na plenitude da glória dEle. E o Senhor, queridos, orando, Ele me deu esse tema: não se iluda no processo, foque no propósito. Porque muitos de nós nos iludimos no processo. Nós nos iludimos que, agora eu aceitei Jesus, então minha vida vai ser um mar de rosas. Tudo vai dar certo. A minha caminhada, o processo será fácil. Temos a ilusão que
Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós viveremos um mar de rosas. Nós esperamos que tudo venha de mão beijada. Nós queremos que as coisas sejam do nosso jeito. Nós esperamos que as coisas aconteçam no nosso tempo. E criamos essa falsa ilusão. Porém, amados, nós não podemos e não devemos nos iludir que vai ser assim. Um evangelho triunfalista. Quem está aí? Portanto, igreja, eu e você, nós temos um propósito a ser vivido nessa terra. Deus não te criou para que você viva de qualquer maneira. Ele te criou para que você viva o propósito que Ele tem designado para você desde a fundação do mundo. Onde que esse propósito vai ser cumprido. Aquilo que era difícil vai ser fácil. Aquilo que você busca vai ser alcançado. Aquilo que você espera vai chegar. Aquilo que você sonha, aquilo que você tanto quer, aquilo que você precisa há tanto tempo, vai acontecer. Vai acontecer, igreja. E falar de processo, promessa e propósito nos faz refletir na fidelidade de Deus em cumprir aquilo que Ele tem para a minha e para a sua vida. E é comum, amados, que no início de cada ano nós nos pegamos a refletir daquilo que foi o ano passado e daquilo que será esse ano, daquilo que nós conquistamos o ano passado, daquilo que nós vivemos no ano passado, das coisas que nós esperávamos que iriam se cumprir, porém não se cumpriram. E daquilo que nós viveremos esse novo ano, as expectativas que nós criamos. Será que vai acontecer? Será que vai dar certo aquilo que não deu ano passado? E nós criamos tudo isso na nossa mente e esperamos que isso aconteça. Sim ou não? Nós planejamos, nós pensamos, sonhamos com aquilo que pode vir a acontecer. E isso gera uma expectativa em nossos corações. Mas também, junto com a expectativa, traz uma insegurança de não sabermos se realmente vai acontecer ou não. Porém, nós somos convidados a confiar que, independente das nossas dúvidas, aquilo que o Senhor realmente prometeu vai se cumprir. Enquanto as nossas previsões podem falhar, a palavra de Deus permanece firme e fiel, trazendo esperança para cada ano, para cada mês, para cada dia, para cada manhã que começa em nossas vidas. Quem está aí? Abra lá em Números 23, 19. A palavra do Senhor diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Igreja, enquanto os homens, seres humanos, falham, mentem, não cumprem com aquilo que falam, Deus se destaca pela sua fidelidade em cumprir tudo aquilo que sai de sua boca. Como nós vemos no texto, Ele não é igual ao homem que mente, o homem que engana, ao homem que promete coisas que não vão cumprir. E não existe coisa pior do que você depositar a tua confiança no homem, ou até mesmo em você, e ser enganado e não se cumprir. Sim ou não?
Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele prometeu para a sua vida vai se cumprir. Porém, nós depositamos muito a nossa confiança no ser humano. E isso gera uma frustração em nossas vidas. E essa frustração faz com que nós depositemos essa conta em Deus. Nós esperamos muito daqueles que estão ao nosso redor. Nós olhamos muito para os homens. Nós olhamos muito, aquela pessoa é tão boazinha, é tão legalzinha, é tão amiguinha, se diz ser tanto de Deus. Quando menos esperamos, acontece de que somos apunhalados pelas costas. E isso é horrível, dói, machuca, nos entristece, porque nós colocamos a nossa confiança em quem acreditamos. E isso acontece a todo momento. E quando essa pessoa mostra quem realmente ela é, tem uma oportunidade de te enganar. Engana. E não há nada pior do que isso, amados. Só que isso faz parte do nosso cotidiano. O problema grande disso é que nós depositamos essa conta de nos frustrarmos nos homens em Deus. Mas o que nós precisamos entender é que quando Deus fala, Ele age. Quando Deus promete, Ele vai cumprir. Com isso, você pode confiar naquilo que Deus decretou sobre a sua vida. Isso vai acontecer, pois a palavra de Deus, ela é imutável, ela não muda, ela não se desvia, ela não se perde pelo tempo, porque quando sai da boca de Deus, tudo acontece. O choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor vem pela manhã. Salmos 35. Precisamos, amados, diferenciar Deus do ser humano. Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele não mente, Ele não engana, Ele não promete o que não pode cumprir. A sua palavra é digna de total confiança. Ele é fiel e justo e zela pela tua palavra. Mateus 24:35 diz assim: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Agora o homem, por sua natureza, é falho. Ele é diferente de Deus. Eles mentem, eles enganam. Os homens fazem guerras. Os homens fazem separação, divisões, inimizades. Os homens destroem. E nós, igreja, precisamos parar de olhar para os homens, parar de confiar excessivamente no homem, parar de acreditar em promessas de pessoas que parecem ser boazinhas, que falam que vão te dar aquilo ou outro, não sei. Cuidado, cuidado quem tem ministrado a tua vida, igreja, meu amado e minha amada, quem tem dado conselhos a você, quem você tem entregue o teu coração. Cuidado com quem você tem aberto os seus problemas. Porque, queridos, aquele que abre a palavra de Deus e com base na palavra de Deus, ele te ministra, esse sim merece a tua confiança. Esse sim merece ministrar a tua vida.
Porque muitos de nós, quando estamos passando por qualquer que seja a situação, nós buscamos pessoas exatas, as quais vão falar aquilo que nós queremos ouvir. Nós nunca buscamos pessoas as quais vão pegar a palavra, vão abrir a palavra de Deus, vai falar, irmão, irmã, é isso, é aquilo, assim é assado. Por quê? Porque nós queremos saciar o nosso ego, nós queremos ouvir aquilo que nos satisfaz. E o ser humano é assim, igreja. Ele não quer ser confrontado, ele não quer tomar um não de Deus. Ele se ilude no processo, sem olhar para o propósito que Deus tem para a vida dele, que é muito maior do que aquilo que ele mesmo imagina. E queridos, a palavra de Deus, ela não tem concessões. Ou é certo ou é errado. Não existe meio termo. Não existe, 1% está errado. Para Deus, está errado. Mas eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Mas está erradinho. Não existe. Mas é uma mentirinha. Não existe. Para Deus está errado, amados. Deus não corrompe os seus princípios. Deus não abre concessões para filhos. A palavra de Deus diz, é sim, sim, não, não. Não tem o meio termo. E Deus, Ele quer nos ensinar que nesse ano nós precisamos ser diferentes. Chega das mesmas coisas. Se queremos resultados diferentes, precisamos ter atitudes diferentes. Precisamos neste ano, querido e querida, mergulhar como nunca antes mergulhamos no reino de Deus. Ter um ano com o coração totalmente entregue ao Senhor. Pois precisamos acreditar e ter esperança que tudo aquilo que Ele prometeu vai se cumprir e que veremos grandes coisas acontecerem neste ano, em nome de Jesus. O tempo de cantar chegou, igreja. O tempo de adorar chegou. O Senhor é bom. E nesse momento, Ele está curando. Nesse exato momento, aqui neste lugar, Ele está libertando, Ele está restaurando. Ele está fazendo coisas novas em nosso meio. Ele está movendo a atmosfera profética deste lugar. E sairemos daqui diferente ao modo ao qual nós entramos. Porque Ele está chacoalhando a sua igreja. Desperta, igreja. É tempo de avançar. É tempo de sairmos da zona de conforto. É tempo de sairmos das quatro paredes. É um novo tempo sobre as nossas vidas. Um novo tempo sobre as nossas famílias. É um novo tempo sobre esta igreja. É um novo tempo sobre esta cidade. É um novo tempo sobre esta nação. Deus está agindo. Ele é Deus. E olha o que ele diz em Isaías 55:8. Pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os meus caminhos são os seus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele, sem regarem a terra e fazerem brotar e florescer,
para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas antes fará o que desejo e atingirá o propósito para qual a enviei. Ele sabe os pensamentos que tem sobre vós, igreja. Os pensamentos dele, aquilo que ele tem para ti, é maior do que você pensa, é maior do que você espera. Os caminhos dele são mais altos do que os seus. E a palavra do Senhor diz ali, chuva e a neve são enviadas por Deus para regar a terra. Elas são enviadas para cumprir um propósito. Para que no tempo certo a semente ela seja regada. E ela deu fruto, e o fruto deu pão. E assim, igreja, sou eu e você. Você foi enviado nessa terra para cumprir um propósito de Deus. Deus não te fez para viver uma vida sem propósito, para viver uma vida de qualquer forma. Deus te fez para cumprir os propósitos dEle, enquanto você existir aqui nessa terra. Estamos aqui para produzir sementes. E mesmo que você não entenda, se você não produzir sementes, se você não multiplicar aquilo que Deus tem te dado, desculpa te falar, mas você está vivendo uma vida ordinária. Porque Deus tem colocado semente em nossas mãos para que nós possamos multiplicar essas sementes, para que nós venhamos ter uma vida extraordinária. E viver uma vida extraordinária é semear nessa terra, para que quando Ele mande a chuva e a neve, a nossa semente gere frutos. Quem está aí? Em tudo existe um propósito. Assim como a neve, a chuva, cada palavra, cada promessa que foi liberada sobre a sua vida, não voltará para Ele vazia. Antes ela vai se cumprir para o propósito ao qual ela foi enviada. E podemos confiar, porque tudo aquilo que Ele prometeu vai se cumprir. Porém, queridos, muitas vezes nós não estamos tendo o discernimento dos tempos. Nós não estamos entendendo os tempos, as estações. A neve e a chuva, ela não cai na mesma estação. Sim ou não? E isso nos fala em discernir os tempos. Olha o que diz lá em Joel 2:23. Ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor, no seu Deus, pois Ele lhe dá as chuvas de outono, conforme a sua justiça. Ele lhe envia muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. Isso significa, queridos, que na época desse texto, a chuva de outono, também conhecida como chuva temporã, era uma chuva que Deus enviava para a preparação do solo. E já a chuva de primavera, ou a chuva serôdia, era enviada para regar as sementes, para gerar o seu fruto. E isso nos fala dos tempos, que nós precisamos discernir os tempos. Há tempo de arar, há tempo de plantar, há tempo de semear, há tempo de colher.
Isso nos mostra que, em meio aos tempos de Deus, tudo o que Ele tem para nós, o que Ele permite a gente passar, é para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, mesmo que seja dolorido. Não é para a morte, e sim para a vida. E com isso nós somos chamados a confiar e nos submeter aos planos de Deus. Quem está aí? Ele já determinou todas as coisas, querido. Ele enviará tudo aquilo que precisamos e não aquilo que nós queremos. Tem diferença. Ele enviará tudo aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos, para podermos usufruir conforme o seu propósito. Deus não vai nos entregar algo que vá fazer com que nós saiamos do propósito dele. Tudo aquilo que ele nos entregar vai ser para que nós vivamos o seu propósito. A palavra de Deus em Eclesiastes 3:1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Deus já determinou que no tempo dele todas as coisas vão acontecer na sua vida para que o seu propósito venha se cumprir. E esse tempo que você está passando, de dor, de aflição, de insegurança, de solidão, é o tempo que Deus permite você estar nesse momento, para que você mostre a Ele aonde está a sua confiança, o seu coração e a sua dependência. Eu não sei, igreja, o que você está passando. E muito provavelmente ninguém saiba, a não ser você e Deus. Mas saiba que Deus, nesta noite, Ele te diz o que você está passando. No tempo dEle, é que para que os propósitos dEle se cumpram em sua vida. Está doendo, está machucando, está apertado. Eu não sei, queridos. Você sabe a dor que você está passando, a dor que você entrou aqui nessa igreja. Mas Deus diz a nós nesta noite que tudo aquilo que temos passado cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E que tudo isso é para um propósito maior que Ele tem para a minha e para a sua vida. Abre em Romanos 8:28. Romanos 8:28 diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam. Deus não está falando uma coisa ou outra. Deus não está selecionando. Deus está falando, todas as coisas cooperam. A dor coopera, a difamação coopera, a traição coopera, a escassez coopera, o diagnóstico médico indesejado coopera, os acusadores cooperam, as flechas cooperam, as mentiras cooperam. Mas por quê? Porque, querido e querida, você é escolhido e chamado segundo o propósito de Deus. E você pode confiar que tudo isso
que você está vivendo, de alguma forma, da forma de Deus, mesmo que aos olhos humanos não pareça, mas está contribuindo para o seu bem. Amém? O que precisamos entender é respeitar esse tempo, é entender que os planos de Deus, eles são perfeitos, porque os planos dele são maiores do que os nossos planos. O que Deus está falando, igreja, é que seus planos são pequenos. Os seus olhos, igreja, são limitados. E que os planos dele são maiores. Os desejos dele são maiores que os seus. Que os olhos dele alcançam uma visão muito maior do que os seus olhos possam ver. Nós estamos limitados, igreja, a uma terra pequena, com os muros altos, aonde nós não conseguimos ver além desses muros, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Mas Deus, os olhos deles estão acima das muralhas. Para nos dar a visão, para nos mostrar os caminhos aos quais nós não conseguimos enxergar. Precisamos olhar por além das muralhas, aquilo que o Senhor nos prometeu. A terra prometida está logo ali. Não tenha medo de gigantes. A palavra diz que Deus, através de um homem, Moisés, ele tirou todo o seu povo da escravidão do Egito. Ele conduziu aquele povo perante o deserto. Diversos são os milagres, diversas foram as maravilhas que aquele povo viu. Porém, aquele povo se iludiu no processo, a ponto de querer voltar para o Egito, para a escravidão. E aquele povo caminhou todo aquele tempo no deserto, 40 anos, caminhando, andando em ciclos, se iludindo no processo. Porém, o propósito de Deus nunca deixou de estar no lugar aonde Deus havia prometido. A terra prometida sempre esteve lá. E ao chegar à beira da terra prometida, 12 espias, um representando cada tribo, são enviados para sondar a terra prometida. Porém, queridos, ao voltar, somente 2 daqueles 12 tiveram a visão que o Senhor os deu. Os demais, iludidos, não, lá só tem gigantes, não tem como, nós vamos ser derrotados, não vai dar. Mas Josué e Caleb não, tem gigantes, mas aquele que está conosco, ele vai vencer essa peleja por nós. Porque eles olharam para o propósito. É hora de olhar para o propósito, não de olhar para o processo que nós estamos passando. Porque se nós ficarmos olhando para o processo, se nós ficarmos olhando para as nossas dores, se nós ficarmos procurando pessoas para lamberem as nossas feridas, nós não vamos avançar naquilo que o Senhor tem para nós. Deus está nos dando a visão que deu
a Calebe e a Josué. Visão que transpassa as montanhas, que transpassa os muros, além das adversidades, além dos gigantes. Visão que foca não na promessa, que foca na promessa, não no processo, e sim também no propósito. Igreja, traga à memória tudo aquilo que te traz esperança e viva um ano extraordinário. E viva um ano ao qual você nunca viveu antes. Ou vai me dizer que Deus nunca fez nada por você? Se você falar que Ele nunca fez nada por você, eu vou te falar que Ele fez a maior coisa por você. Ele entregou o Filho dele naquela cruz pela sua vida. E isso já é o suficiente. Para nós pararmos de olhar o processo e focarmos no propósito. É tempo de avançar, igreja. É tempo de avançar. Precisamos sair da zona de conforto. E sair da zona de conforto dói. Sair da zona de conforto não é fácil. Mas o Deus Todo-Poderoso está comigo, está com você. E é Ele que nos guia. É Ele que vai cumprir o propósito para o qual Ele me criou e te criou. Ele é Deus. Ele não muda, Ele é imutável. As promessas dEle vão se cumprir. Nós lemos que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, queridos. Se aquilo que Ele prometeu na tua vida e não chegou ainda, vai acontecer. Porque Deus tem um comprometimento em cumprir a palavra dEle. Porque senão o próprio Deus estaria se chamando de mentiroso. Ele vai cumprir. Mas Ele precisa que eu e você, a gente saia da zona de conforto, a gente pare de ficar se lamentando e avance para conquistar a terra prometida que mana leite e mel. Jesus veio para a terra para cumprir um propósito de Deus. Ele passou por um processo para que esse propósito fosse cumprido através da vida dele. Jesus, Ele precisava ser entregue por um traidor. Ele precisava da traição de um de seus discípulos, aonde uma noite anterior ele sentou à mesa, ele lavou os pés daquele discípulo, ele partiu o pão, ele entregou para o discípulo. Só que ele precisava que houvesse uma traição para que os propósitos de Deus se cumprissem em sua vida. Judas precisava trair Jesus. Senão, queridos, não haveria propósito. Não se cumpriria a missão que Jesus veio cumprir na terra, em se entregar. E essa traição cooperou para o bem de Jesus, segundo o propósito de Deus. Quem está aí?
Agora Pedro quase atrapalhou. Mateus 26:51 diz assim: eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus lhe disse: guarda a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, que dizem que assim convém que aconteça? Pedro, quando os homens foram ali prender Jesus, Pedro impulsivo, Pedro sanguíneo, Pedro tomado de ira, Pedro tomado de raiva, tirou a espada e cortou a orelha de Malco. Quase atrapalhou. E o que o Senhor tem a nos dizer nesta noite, amado? Largue a espada. Para que o propósito do Senhor se cumpra em nossas vidas, para aquilo que Ele prometeu para esse novo ano, nós precisamos largar as nossas espadas. Porque nós lemos que aqueles que com espada ferem serão feridos. E o Senhor está nos dizendo esta noite: largue a espada. Porque a luta é minha, a luta não é sua. Deus vai fazer por nós. Eu vou pelejar por vocês nesse novo ano, diz o Senhor. Largue as suas espadas. Largue o seu jeitinho. Largue a sua própria força. Largue. Deixa que eu estou cuidando de tudo, porque eu prometi e eu vou cumprir. Precisamos deixar de lado as nossas forças, os nossos métodos, a nossa vingança. Precisamos tirar a nossa mão. Precisamos, queridos, porque as nossas armas, elas não contribuem para o nosso bem, naquilo que o Senhor tem para nós. Porque quando levantamos a nossa espada para tentarmos fazer da nossa maneira, nós estamos falando que Deus não é suficiente para fazer aquilo por nós. Nós tomamos a frente de Deus. Deus, espera que agora eu vou fazer, eu vou agir, eu vou fazer do meu jeito. Então fica de lado, que eu vou dar conta. Não, não vai. Nós só vamos nos frustrar, porque não vai rolar. Precisamos entregar tudo ao Senhor. Precisamos entregar as nossas armas ao Senhor. O nosso achismo, o nosso intelecto. E precisamos crer que Deus, Ele tem um propósito para mim e para você. E que esse propósito vai se cumprir. O louvor pode subir. Em Êxodo 14:13 diz assim: então Moisés encorajou o seu povo, dizendo: não temais, permanecei firmes e vereis o que Yahvé fará hoje mesmo, para vos salvar a todos, porque os egípcios que vedes neste momento, nunca mais os tornarei a ver, e Yahvé combaterá por vós. Quanto a vós, acalmai-vos e ficai calados. Falaram contra você, querido?
fica calado. Mentiram a seu respeito, te enganaram. Vai lá e fala a mesma coisa. Não, fica calado. Acalmai-vos e ficai calados, e Yahvé combaterá por vós. O grande eu sou vai combater por mim e por você. Largue as espadas, igreja. Largue a vingança com as próprias mãos. Aquele que agir por espada morrerá. Entregue ao Senhor a sua causa e confia no propósito que Ele tem para a tua vida. Acalmai-vos, fiquei calados. O grande eu sou combaterá, Ele lutará as suas lutas. Jesus foi como ovelha muda para o matadouro. Ele não deu um pio, igreja. E como Ele mesmo falou e nós lemos, Ele poderia orar ao Pai para mandar legiões de anjos. Mas Ele tinha um propósito. Ele sabia o propósito que o Pai tinha para a vida dele. E para Ele ser o leão da tribo de Judá, Ele primeiro se fez ovelha muda. Como ovelha muda, Ele se entregou. E se Ele se entregou como ovelha muda, porque muitas vezes nós queremos falar. Sabe onde você vai falar, igreja? Lá no seu quarto, no teu secreto. Se coloca de joelho no teu quarto, se coloca de pé, deita, não tem uma... Mas se coloca no secreto, que aquele que te vê em secreto vai te recompensar e vai te honrar em público. Jesus, muitas das vezes, dos seus 3 anos de ministério, Ele saía para orar. Nós queremos vencer as batalhas, nós queremos fluir no propósito, mas nós não temos um tempo dedicado de oração, nós não temos um tempo dedicado ao Senhor. Esse é um despertar, igreja. Essa palavra vem para nos despertar nesta noite, para que nós possamos viver o extraordinário de Deus nesse ano de 2026. Você querendo ou não, Deus tem um propósito na tua vida para que seja cumprido nessa terra. Pode apagar as luzes, por favor. Se coloque de pé, igreja. Nesta hora, coloque-se diante do Senhor. Se quiser vir aqui na frente, se quiser ir no corredor, fique à vontade. Você tem liberdade na casa do Pai. Coloque diante do Senhor, diante do altar do Senhor agora. Diz a Ele: Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Cria em mim, ó Deus, um caminho para que o Senhor conceda o desejo do meu coração. Vai orando, igreja, vai pedindo. Diz a Ele, coloca agora diante do Senhor tudo aquilo que está passando, igreja. Coloca diante dele tudo aquilo que você está sofrendo. Coloque as suas lágrimas diante do altar. Coloque diante dele aquilo que você precisa. Você precisa de uma cura. Você precisa do quê? De um emprego. Mudar de emprego.
te traíram, caluniaram, está sendo injustiçado, está sendo perseguido. O que você precisa, igreja, diz aí, coloca diante do Senhor. Usa agora, Senhor, o seu poder criativo para trazer até a minha vida aquilo que o Senhor prometeu para mim. O impossível para o homem é possível para Deus. Coloca diante dele aquilo que você parece ser impossível. Coloca diante dele agora aquilo que as suas mãos não conseguiram fazer. Põe aquilo agora, aquilo que os homens te prometeram e não puderam cumprir. Coloca aí agora aquilo que o teu coração já esqueceu e você se encolheu achando que a promessa que saiu um dia da boca de Deus não se cumpriu. Hebreus 10:36 diz assim: porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não se tardará. E é isso que Ele nos fala esta noite. Ele não mente, Ele não engana, Ele não ilude. Ele vai agir, Ele vai fazer, Ele vai cumprir cada promessa que saiu da boca dEle, porque Ele é Deus. Começa a colocar diante do Senhor. Vamos adorar. Te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, isso me leva mais perto de ti, mais perto dos seus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. E te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me
desse culto. Você que veio pela primeira vez nessa igreja, eu queria te fazer um convite, orar com você, para que, antes de tudo, você precisa fazer uma oração entregando a sua vida para Jesus. Eu queria te convidar a fazer essa oração comigo. Então, se você quer, nesta noite, aceitar Jesus como seu Salvador, levante sua mão. Vamos orar juntos. Levante sua mão. Ore assim comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta noite, eu te peço perdão eu te peço perdão pelos meus pecados. pelos meus pecados. E nesta noite, E nesta noite eu entrego eu entrego a minha vida a Ti. a minha vida a Ti. Eu reconheço Eu reconheço o Senhor o Senhor como meu único como meu único e suficiente e suficiente e eterno e eterno Salvador. Salvador. Escreve meu nome Escreve meu nome no livro da vida no livro da vida e que dele e que dele jamais se apague. jamais se apague. Quero orar por você, Pai querido e Pai amado. Abençoe, Senhor, cada um desses meus irmãos e irmãs que fizeram essa oração, Senhor, aceitando o Senhor como seu Salvador. Abençoe, Pai, que a partir desta noite eles possam, Pai, ter experiências contigo e que o Senhor possa se revelar como um Pai para cada um desses seus filhos, no nome santo de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda Jesus, igreja. Você que fez essa oração pela primeira vez, nós temos aqui a Stephanie, boas-vindas. Ela quer anotar o teu número de celular, teu WhatsApp, para mandar uma mensagem para ti, para te convidar para ir numa cela, também te passar ali a programação da igreja. Então não vá embora sem antes deixar o teu contato com ela. Nós queremos fazer parte da tua família. Nós queremos que você faça parte da nossa família. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Não se iluda no processo. Foque no propósito. Grandes coisas tem o Senhor para nós, por nós, para a nossa igreja, para as nossas vidas. Amém, igreja? Amém, igreja? Glória a Deus. Repita assim comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Dê a mão por mão que está do seu lado. Vamos orar juntos. Pai nosso que estás nos céus, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Pode acender as luzes, por favor. Aleluia. Deus tem um propósito para cada um de nós. E Ele conta contigo e comigo para que o propósito dele se cumpra nessa terra, para que nós venhamos dar frutos no nome de Jesus. Amém, igreja? Levante sua mão como se fosse receber que o amor de Deus Pai, a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e para todos sempre, no nome de Jesus. Vai na paz, tenha uma semana extraordinária, que o Senhor possa te tocar poderosamente nesta semana, no nome santo de Jesus. Amém. Te abençoo, vai com Deus. Ali atrás está a lojinha da Batucada. Compre um boné, compre uma camisa, uma batata, não deixe de prestigiar, em nome de Jesus.